O fascismo, mano, é que aí já entra vários debates também, né? Porque fascismo, tem o neofascismo, tem o proto-fascismo, mas assim, né? Academicamente falando, né? Tipo, historicamente, politicamente falando, o fascismo foi um movimento, né? De um momento histórico específico, de um contexto específico. Então por que vocês estão falando hoje de fascismo, não sei o quê? Porque a gente está percebendo que muitas coisas, tanto daquele período histórico, estão se repetindo, quanto elementos, né, características daquele movimento político estão ressurgindo, estão criando força de novo. Então, geralmente, a gente vai falar sobre um neofascismo, que é o que? Um novo fascismo, uma recriação do fascismo, alguma coisa assim, né? Mas, enfim, é muito parecido. A gente vai falar que é idêntico porque era um contexto específico ali do entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, né? Que surge ali na Europa, principalmente na Itália, com o Mussolini, né? Mussolini, de fato, ele criou essa palavra fascismo. Ele defendia, falou, defendo o fascismo mesmo, né? Tem um livro dele explicando o que era isso. Hoje em dia, dificilmente você vai ver os caras que são fascistas falando que eles são fascistas, né? Porque já pegou mal na história. O Mussolini terminou fuzilado de cabeça para baixo, né? O Hitler se matou. Então eles não vão falar que eles defendem esses bagulho aí, mas se vocês verem, mano, é muito parecido, tá ligado? Porque, como eu falei, é um movimento político, é uma ideologia política de extrema direita. É muito importante deixar claro que, infelizmente, a gente vive num período de negacionismo, né, da ciência, e o pessoal vai querer inventar essas loucura de que o fascismo era de esquerda, caralho. Né? Porra, eles perseguiam e matavam comunistas. Inclusive, uma das características do fascismo é justamente essa grande perseguição à esquerda, e principalmente à esquerda radical, que é os comunistas e os anarquistas, né, os socialistas. Mas qualquer movimento de trabalhadores, né? O fascismo ele surge como um movimento contra-revolucionário. Acho que essa é uma das grandes características do fascismo que a gente precisa ter em mente. Ele é um movimento contra-revolucionário, né? Naquele contexto, como eu falei, depois da Primeira Guerra Mundial, um dos desdobramentos da Primeira Guerra Mundial foi a Revolução Russa, né, onde a população russa estava numa situação de miséria e etc. E o imperador da Rússia queria se enfiar na guerra de qualquer jeito. Não, vamos pra guerra. A população estava falando, não quero ir pra guerra, caralho. E aí os soldados se surgiram contra os seus comandantes, contra o czar, falou, vai pra guerra o caralho. Aí, tipo, o pessoal se revoltou lá e juntou os soldados com os operários, os camponeses, pá, fizeram a revolução. Toda a burguesia falou, caralho, ficou em choque, né? Principalmente ali na Europa, porque foi onde aconteceu. O pessoal ficou em choque. E a revolução, ela tinha uma tendência... As revoluções, em geral, elas têm uma tendência a irem se espalhando, assim, né? Entre os trabalhadores, em geral, etc. E existe esse medo gigantesco, né? A chance de acontecer uma revolução ali na Alemanha era grande, na Itália também. Só que, enfim, os partidos socialistas e comunistas ali da Itália e da Alemanha não tinham tanta força quanto tinha na Rússia, né? Então, a revolução não foi pra frente. E aí foi nesses lugares, principalmente, né? Que, inclusive, eram lugares que tinham saído muito fodidos assim da Primeira Guerra Mundial, né? Sofreram grandes derrotas, a população estava descontente, então tinha um contexto ali de crise social, crise econômica, crise política. Então, nesse contexto de crise, a população na merda, pá, descontente, sem perspectiva de futuro, e muitas vezes flertando com ideais revolucionários. Então, a população ali, né, nesses países, elas flertavam muito com as ideias revolucionárias. E aí vem esse negócio, tipo, o nazismo era de esquerda. Por quê? Porque o nome do partido do Hitler era Partido Socialista. Tipo, mano, o nome do partido não significa porra nenhuma, né? E no caso, isso é um exemplo do que eu acabei de falar. O nome do partido era Partido Socialista justamente porque o movimento revolucionário socialista era tão forte ali que ele falou, a gente precisa se apropriar desse movimento. E aí eles enganaram a população, né? Seja se apropriando do nome do socialismo, seja se apropriando da cor vermelha ou de outras questões. Para a população que estava flertando ali com a Revolução Socialista, ela foi capturada para o lado do nazifascismo, né? E, enfim, é um movimento, como eu falei, de extrema-direita, então, consequentemente, é um movimento que... vale ressaltar que a extrema-direita da época não tem nada a ver com a extrema-direita de hoje, né? Então, essas posições direita e esquerda, elas vão mudando ao longo da história, né? Não é exatamente a mesma coisa. Porque você vai ver que característica do fascismo e do nazismo era um grande nacionalismo e também uma maior valorização da sua economia interna, né, do que externa, né? Então aqui no Brasil a gente não vê isso com o atual governo, né? A gente está vendo pelo contrário, ele entregando tudo que é bem público nosso pro exterior, vendendo tudo, e não tem nada de nacionalista, muito pelo contrário, né? Mas aí a característica de um neofascismo num país da periferia do sistema capitalista, e vários 500 aí.
Acho que basicamente seria isso. E tipo assim, quando a galera tava lá, vivendo esse momento, todo mundo olhava um pro outro e falava, caramba, estamos aqui em um governo fascista. Caramba, mano, nós tá vivendo mó parada. Ou isso foi acontecer, aí os historiadores foram lá, olharam e falaram, olha, isso aqui é o que tá rolando. Então, sempre rola as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, a grande parte da população não consegue muito perceber o que tá rolando naquele momento, né? Geralmente, intelectuais, mas nem sempre também, eles têm uma maior facilidade para conseguir analisar o que tá rolando, né? Então, muita gente... Mano, acho que a eleição do Bolsonaro é um grande exemplo disso, tá ligado? Muitas pessoas, sei lá pra 2018, 2017, não via o perigo que ele era. Tava naquele momento, você falava, não, vamos dar uma chance, vamos ver como é que vai dar. E até hoje eu acho que as pessoas... A gente tá vivendo o que tá vivendo e as pessoas não têm consciência, então, tá ligado? Do que a gente tá vivendo. Realmente, acho que... É porque, mano, muitas vezes é o quê? Você tá vivenciando na prática aquilo, mas a gente tem muita dificuldade de identificar os culpados por aquilo. Tipo, a população na periferia tá tomando no cu com esse governo. Quem é que mais tá morrendo? Quem que tá desempregado? Quem que tá passando fome? Etc, etc. Mas pra você conseguir, tipo, canalizar e falar, mano, tem um responsável... Não é unicamente ele, lógico, mas tem responsáveis por isso, tá ligado? É mais complicado, não é tão simples, exige uma compreensão de tanta coisa assim, né? E uma análise, né? Então é isso, acho que muitas vezes a gente tem dificuldade pra analisar no momento que a gente tá vivendo o bagulho, o que tá rolando de fato, e quando a gente tem um distanciamento histórico, é um pouco mais fácil da gente interpretar o que aconteceu ali. Mas naquele momento tinha, sim, pessoas falando que isso é... enfim, né? É que eu falei, na verdade, o fascismo, ele próprio se apresentou como fascista quando ele surgiu, né? O nazismo também se apresentou como nazista, então eles não esconderam naquele momento. Mas é que hoje em dia é outra parada, igual outra coisa, igual né? você Era uma parada disse. nova na época, tá ligado? Hoje ninguém fala que é fascista, né? Exatamente. Mas tem atitudes dessas, então hoje em dia é outra parada, né? As coisas acontecem, não se dão nome a elas, porque lá atrás também tem esse significado negativo, sei lá, igual esses dias um jogador fez um gol e fez não sei se vocês chegaram a ver, fez o símbolo do White Power, tá ligado? E aí fala, caramba, mano, lá atrás, olha esse símbolo. Aí ele chegou, aí ele foi, o cara do mesmo time dele repreendeu ele na hora. Aí no final ali, quando ele foi falar, se explicar, ele falou assim, gente, eu não estava fazendo esse sinal. Entendeu? Então eles vão sempre falando, isso é coisa da sua cabeça. Isso é coisa da sua cabeça. Eu não quis saber nada. É isso, meu povo, da hora o corte, né? Então, mano, faz o seguinte, pra você acompanhar diretamente, se inscreve no canal de cortes aí e também vai na descrição do vídeo que com certeza vai estar o link lá pra você ir direto pra entrevista completa. Demorou? Tamo junto. Rap Falando Podcast.